Confisco bancário? Ah, um clássico. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O governo da Colômbia aprovou um plano de orçamento que permite o confisco de dinheiro em contas bancárias inativas há mais de um ano. A ideia dos parasitas é utilizar este dinheiro para complementar o orçamento geral da Colômbia. Outro ponto importante é que esta lei só vale para contas com valores abaixo de 92 mil pesos, algo equivalente a R$ 137 reais. Parece pouco, né? Mas é assim que começa. É importante notar que esse tipo de medida não é algo novo. Aqui no Brasil já vimos algo, digamos, parecido. No dia 16 de março de 1990, foi lançado o Plano Collor, que, entre outras medidas, confiscou o equivalente a 30% do PIB brasileiro. Mas a regra aqui era um pouco diferente. Os brasileiros só poderiam sacar até 50 mil cruzados, equivalentes a R$ 8.300 hoje. Ou seja, não importava o quanto você tivesse no banco, esse era o limite de saque, mesmo que fosse na poupança, em conta corrente ou mesmo em aplicações financeiras. Essa medida foi tão radical que fez com que a população corresse aos bancos para sacar o dinheiro lá depositado. Como toda intervenção estatal só gera mais problema e mais intervenção, o governo teve que instituir 3 dias de feriados bancários para os bancos não quebrarem. Na época do confisco aqui, a população simplesmente não tinha como se proteger. Vivíamos em um longo período de crises. Não existiam muitas alternativas disponíveis para a população geral se proteger dos planos estapafúrdios do Estado. Sobram histórias trágicas referentes ao que se seguiu. Um agricultor de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tinha acabado de vender uma propriedade para pagar os estudos dos filhos e viu todo o dinheiro evaporar. 3 dias depois do anúncio do confisco, um dentista de Campos, no Rio de Janeiro, tirou a própria vida devido à depressão de ver suas economias furtadas. Diversas empresas faliram, pois aqueles que permaneceram com algum dinheiro compravam apenas o necessário, já que todo o valor extra foi confiscado. Bares fechados, viagens canceladas, casamentos adiados. Os prejuízos são incomensuráveis. Muitos nunca receberam de volta o valor confiscado, e ficou por isso mesmo. Até hoje existem processos na justiça sobre esse caso. Mas e os verdadeiros responsáveis, como estão? Bom, o ex-presidente Collor hoje é senador e usufrui de todas as regalias de sua função, sem peso na consciência, sem nenhum tipo de culpa ou punição. Zélia Cardoso de Mello, a ministra da Fazenda mentora do Plano Collor, economista formada pela USP, tinha que ser, foi absolvida pelo STF em 2006 das acusações de crime contra a administração pública durante o governo Collor. Vive uma vida tranquila em São Paulo e aparece com certa frequência na mídia para dar pitacos sobre a economia do país como especialista. Pois é, os verdadeiros responsáveis pelas atitudes erradas jamais pagam por seus erros. Só quem paga por isso é a população, especialmente a parte mais pobre. Mas por que fizeram isso? Bom, como você deve saber, foi mais um dos planos mirabolantes do governo para tentar conter a inflação, causada, é claro, pelo próprio governo por gastar sem parar. Claro que não deu certo. E agora, na Colômbia, o motivo é parecido. A Colômbia está apelando para este confisco devido à inflação que cresceu na terra da Shakira por causa dos gastos elevados do governo e da estagnação devido ao grande evento de 2020. Para se ter uma ideia, em setembro a inflação lá já estava em torno de 4,51%. Se olharmos para o preço dos alimentos, este valor é ainda maior, 12,4%. Fora isso, o país passa por protestos desde abril de 2021 contra o governo e suas medidas. Tudo começou quando o presidente Ivan Duque propôs um aumento de impostos, no momento em que o grande evento de 2020 na Colômbia estava começando a piorar com a falência de vários sistemas de saúde em todo o país. O Ingresso Solidário, um programa social introduzido pelo governo, semelhante ao auxílio emergencial daqui do Brasil, fornecia pagamentos mensais de cerca de $43 para populações de baixa renda desde abril de 2020. 3 milhões dos cerca de 50 milhões de colombianos eram elegíveis para pagamento do ingresso solidário, mas o valor desse programa e quantidade de beneficiários era pouco comparado ao de outros países latino-americanos. Então, buscando expandir o programa para incluir mais 1,7 milhões de pessoas e estabelecer um programa de renda básica permanente, o governo Duque tentou uma reforma tributária para o financiamento.
orçamento. Como já dizia Milton Friedman, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. As reformas tributárias de Duque incluíram a expansão dos impostos de valor agregado sobre mais produtos, como alimentos e serviços públicos, o acréscimo de alguns trabalhadores da classe média em uma faixa tributária mais alta e a remoção de várias isenções do imposto de renda. Ou seja, os mais pobres é que iriam pagar essa conta. Falamos em mais detalhes sobre esse acontecimento no vídeo. Colômbia tem protestos violentos contra aumento de impostos. O link está na descrição. Novamente, a solução dos governos para resolver os problemas gerados pela intervenção é mais intervenção, é lógico. O que mais seria? Cortar gastos? Diminuir impostos? Não seja inocente. O incentivo da máquina pública é sempre de roubar e gastar o máximo possível e sempre repassar a conta das trapalhadas econômicas para a população. É sempre assim. O governo destrói a própria moeda que emite, causa um desastre econômico e depois tenta resolver isso causando ainda mais problemas. Não tem jeito. O incentivo é esse. O Plano Collor e o confisco das poupanças foi uma tragédia para o Brasil. E agora a Colômbia está começando a seguir um caminho parecido. Claro que o impacto do confisco na Colômbia parece que será menor do que aconteceu no Brasil. Os valores são menores. Bom, ao menos por enquanto. Não há nenhuma garantia de que esse valor não vai aumentar. Mas, de qualquer modo, independente do valor, ainda assim é roubo. Nada disso é novidade. Além do Brasil, existem muitos outros exemplos de confisco. A Argentina passou por isso, o Chipre e, bem recentemente, o Líbano. E esses são só exemplos famosos. No fim das contas, o que muda em relação à época do Plano Collor é que agora existe uma moeda que nenhum governo pode confiscar, o Bitcoin. Claro que o Bitcoin só é efetivo se você o deixar em sua carteira privada e não na corretora de bobeira para que qualquer mafioso possa pegar. Por fim, está notório que o que temos aqui é mais do mesmo. O governo roubando seus cidadãos para se proteger de problemas que ele mesmo causou. A diferença é que agora só verá seu dinheiro ser confiscado quem quiser. E ainda tem gente que acredita em especialistas da mídia que dizem que ter Bitcoin é loucura. Loucura é ter papelzinho colorido estatal, que além de poder ser inflacionado sem limites, ainda pode ser confiscado quando menos se espera. Não deixe o trem passar. Liberte-se. O Bitcoin resolve isso. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Baiano Anarcocapitalista, escrito por Thalita, revisado por JJ Liber, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!